aqui ouvir pessoas de teatro lendo textos de teatro. Por isso, digamos, quero agradecer a presença dos nossos atores, jovens atores, Victoria Luise, Lia Carla, Santiago y Elton Castro, y también algunos convidados de hoy que son Alfonso Cruzado, autor de estudios literarios na UF, que trabaja con teatro popular y o sainete, y Miguel Ángel Zamorano, que es profesor de UFRJ, mas aquí no está como académico, más como dramaturgo. Então, e aqui eu que alguns de vocês me conhecem, outros não, mas sou menos importante nisto, porque na verdade a ideia é fazer um encontro entre todos e conhecer um pouco essas peças de teatro que eram o motivo de hoje. Esse é um evento, um ciclo que estávamos fazendo. Fizemos um primeiro encontro no mês passado, vamos fazer esse encontro e vamos fazer também um encontro no mês que vem. E para esses encontros contamos com o apoio, a organização insubstituível do Instituto Cervantes, que é um espaço muito lindo para poder fazer este tipo de encontros. Agradeço aí a José, o nosso diretor, que teimosamente vem a todos os encontros, porque gosta do teatro, e obviamente ao nosso bibliotecário Carlos, a quem devemos a este espaço dedicado a Nélida Piñón, porque o Instituto Cervantes conta com a biblioteca, uma parte do acervo doado por Nélida Piñón para a biblioteca. Então a gente pode dizer que aqui na Biblioteca dos Cervantes realmente temos a melhor biblioteca do Rio de Janeiro sobre estudos hispânicos. E temos também a capacidade de Carlos para orientar todas as leituras. Então, isso que antes se conseguia nas livrarias com o vendedor de livros que nos indicava livros, aqui temos Carlos, que é capaz de indicar todos os livros possíveis. Enfim, então é isso, gente. A ideia era hoje tentar pensar um pouco essa figura dos tiranos no teatro, digamos, mais antigo e no teatro mais contemporâneo. Então, no pequeno resumo que vocês tinham, digamos, para estar aqui, aí mencionávamos 3 figuras do teatro universal, que são Segismundo, a personagem de La vida es sueño, um autor do século II espanhol chamado Calderón de la Barca, Macbeth, do drama de Shakespeare, e uma personagem que às vezes é menos conhecida, mas que também é interessante, pulando para o século XX, que é a personagem de Giacomo Ui, ou Arturo Ui, traduzido, que é de uma peça de teatro do dramaturgo alemão Bertolt Brecht, já do século XX. Então, na verdade, essas 3 figuras do teatro encarnam de alguma forma algum vínculo problemático com o poder, com o poder político, e também encarna algum tipo de rebeldia e de briga com o poder constituído, que acaba resultando em uma nova
instauração de um poder tirânico. Tá? Então, a minha proposta a essas personagens era um pouco para fazer uma espécie de comparação ou diferenciação entre como se veían essas personagens tirânicas ao redor, em algum momento do século XVII. Temos que levar em conta que Calderón de la Barca e La vida es sueño, que é a peça do tirano Segismundo, de 1600 e pouco, 1630 e pouco, aproximadamente. 1631. 1631. E pela sua vez, a peça de Shakespeare, Macbeth, também é de começo do século XVII, 1600, aí sim, pouquinho antes, não se sabe exatamente, mas é 1603, 4, por aí aproximadamente, embora houve várias versões, né? E então aí temos essas duas personagens. As histórias contadas nessas peças são bastante bem conhecidas por todo mundo, mas eu vou fazer um breve resumo para as pessoas que não conhecem. A ideia de La vida es sueño é que um rei, Basílio, o rei da Polônia, sabe por um oráculo, ou seja, aí aparece o primeiro elemento sobrenatural vinculado ao poder político, ou seja, sabe por um oráculo que seu filho, Segismundo, vai ser um governante tirânico, ou seja, vai ser um governante injusto, que vai produzir massacres, matanças, em outras palavras, que não vai ser um bom governante, um bom rei. E então, atendendo a esse oráculo, a essa predestinação, por dizer assim, encerra Segismundo numa torre, até que, num momento, a través de uma personagem feminina, Rosaura, descobrem que Basílio tem um filho, Segismundo, e então decidem fazer, digamos, uma prova, a ver se Segismundo vai ser um bom governante ou um governante ruim. Dormem Segismundo e colocam Segismundo de governante. E então aí acontece o que estava previsto no oráculo, né? Segismundo acha que na verdade ele estava dormindo durante todo o seu cativerio e se transforma em um governante extremamente malvado, autocrático, tirânico, o qual faz com que o rei Basílio decida novamente dormir ele e voltar ele para seu cativerio. Só que no meio aí existe toda uma série de intrigas políticas que servem para liberar Segismundo, e então se estabelece uma luta de poderes entre pai e filho, uma espécie, digamos, de luta menos amável, tipo João VI e Pedro I, né? Para ver que o que acontece nesse reino. Segismundo e seus seguidores vencem seu pai, Basílio, mas aí o destino se quebra, porque Segismundo reconhece que ele podia chegar a ser um rei tirânico, mas se submete ao poder do pai, e então o pai delega o governo em Segismundo, agora sim, já transformado em um rei positivo, por dizer assim, não em um tirano, mas em um rei que leva em conta, digamos, suas funções de rei, de acordo com o bem-estar do povo e do resto do reino, né? Então aí temos, é estranho aí com Segismundo, porque não sei se vocês veem que essa tragicomédia, por dizer assim,
tem um desfecho bastante positivo, né? Digo, tem um desfecho no qual o tirano, de alguma forma, se reforma. E ao mesmo tempo não tem um questionamento sobre por que esse tirano deveria ser rei ou não. Digo, esse poder de Segismundo está dado previamente pela herança. Ele já é filho do rei e vai ser rei. O problema não é se é rei ou não é rei, mas se vai ser um bom rei ou um rei mau. No caso de Macbeth, de Shakespeare, que está ambientada na região da Inglaterra, na Escócia, na verdade, né? Nós temos um general, é o general Macbeth, um general extremamente bem sucedido como general, um general que derrota os inimigos, que recebe o agradecimento do rei Duncan y que precisamente ese poder se ve, digamos, interferido nuevamente por un oráculo. Tres brujas hacen una profecía que de alguna forma preanuncia que Macbeth va a se transformar en rey. Y entonces él, contando esta profecía para su esposa, Lady Macbeth, levado, digamos, pela ambição dela e pela própria ambição, a assassinar o rei, para se transformar em rei da Escócia. Se transforma em rei da Escócia, mas a diferença de La vida es sueño, este reinado breve y violento políticamente de Macbeth, ya que se transforma en rey matando o rey, acaba trágicamente con la propia muerte primero de Lady Macbeth, que aparentemente se suicida, digamos, de la culpa de motivar esa traición de Macbeth contra el rey, y con a victoria también do verdadeiro herdeiro, por decir así, do trono de Duncan, que es Malcolm, que obviamente derrota a Macbeth y acaba con Macbeth. Entonces, sea pelo lado de Segismundo, sea pelo lado de Macbeth, daría a sensación como que a política no século XVI está exclusivamente atravesada por una serie de mecanismos que diferencian un buen rey o un rey legítimo de un tirano o un rey ilegítimo, no digamos, por aspectos morais y hasta políticamente morais vinculados con a idea do que se espera da função de um rei, mas não a partir de um questionamento sobre quais são as personagens que estariam em condições de ser rei. ¿Sí? Tal vez no caso de Macbeth isso possa ser colocado na medida em que Macbeth obviamente não era descendente, não era um pretendente ao trono diretamente, mas era nobre, certamente. Então é uma luta, uma intriga entre nobres. Y entonces o teatro foca nestes personajes, por decir así, altos, longe lo que sería o universo popular, longe lo que sería o universo da plebe. Hoy, Victoria, ahí está a cámara. Cuando comenzaren a leer, tienen que ligar a cámara y apretar el botón vermelho. Se liga de aquí, llegaron tarde. Se liga aquí y se aprieta ese botón. ¿Está? Ligado. Então, bom, a diferença disso que acontece no século XVI
no século XX, as tiranias ya no están ancoradas na nobreza. Por decir así, los pretendentes ao poder político forman parte de una clase que ya no es a mesma clase nobre do século XVI. E então, aí temos que minha proposta era que isso é o que habilita de alguma forma a paródia, ou seja, o humor e a ironia em relação com as figuras tirânicas, o que pareceria não acontecer nas peças essas trágicas do século XVI. Essa ironia, essa paródia se dá porque, no fundo, essas personagens que operam, que se transformam em tiranos, são um pouco igual que qualquer uma das pessoas que estão no público nesse momento. E então, aí temos um pouco a proposta esta, inicialmente, um comentário breve de Arturo Ui. Este personaje es de una pieza de Brecht de 1941 llamada Resistible, la ascensão de Arturo Ui. No me pesan que fale o título en alemán porque no lo sabe dizer. Mas es fácil observar que a pieza de 1941 de un dramaturgo alemán no exilio, que primero va para el exilio en Finlandia, después va para el exilio en los Estados Unidos, está fugindo lo que sería el régimen nazista instaurado en Alemania con Adolfo Hitler no poder a partir de 1933. Então, o que faz Bertolt Brecht é contar a história da ascensão, que ele considera resistível, e de fato ele coloca como subtítulo da peça como peça parável, ou seja, peça que pode ser detida. E isto dá um pouco a pauta do objetivo de Bertolt Brecht, né? Que é colocar uma peça e dizer isto não está atravessado pelo destino, pelo oráculo, senão está atravessado pelos sujeitos sociais. E de fato essa era um pouco a ideia de Brecht no teatro. Então, a resistível ascensão de Arturo Ui é obviamente Adolf Hitler. E existe toda uma série de personagens que praticamente constroem uma peça em chave, ou seja, personagens que representam todos os grandes hierarcas do nazismo: Goebbels, Goering, Himmler, Ernst Röhm, y todos esos personajes y todas esas figuras históricas que van construindo o poder na Alemanha nazista. Só que a representação que faz Bertolt Brecht para contar a instauração do nazismo em 1941 nos Estados Unidos, lembremos que é o ano no qual entra na guerra os Estados Unidos, na Segunda Grande Guerra, mudando também o curso da Segunda Grande Guerra. Este momento no qual entra, traz Brecht para contar um pouco a ascensão do nazismo, está atravessado, e esta é outra observação um pouco pessoal, quizá pela visão cômica do grande ditador de Chaplin. Porque, bom, Arturo Ui e todo o enredo da resistível ascensão de Arturo Ui está construído ao redor de um grupo, de uma gangue de gangsters da cidade de Chicago. A cidade de Chicago é a Alemanha e Arturo Ui e seus comparsas são todos gangsters da mesma cidade na procura de controlar o mercado de alimentos, digamos, da cidade de Chicago. E até que a peça chega a níveis de paródia muito interessantes quando, por exemplo, o próprio Arturo Ui, como gangster, em um momento para lograr o controle, para conseguir o controle desse mercado de legumes e do comércio, do varejo e do atacado de mercadorias
da cidade de Chicago, dá um grande discurso perante os que vendem hortifruti do mercado de Chicago. Ou seja, está, de alguma forma, Bertolt Brecht transformando a construção política e econômica da Alemanha nazista, está fazendo isso num micromundo, mas um micromundo extremamente plebeu, um micromundo claramente vinculado ao que seriam as classes populares, como seriam esse mercado de abastecimentos de frutas e legumes da cidade de Chicago, né? Então aí nós vemos que essa figura tirânica associada ao poder político está recebendo um tratamento associado mais à comédia do que ao drama, embora sem dúvidas existem componentes dramáticos de tipo trágico, de tipo alto, porque a peça está falando de uma situação política extremamente problemática em 1941, como é a Alemanha nazista, está sendo visto pelo público de uma forma que permite que o público também tome uma certa consciência sobre quem são seus governantes e que direito teriam esses governantes de governar autocraticamente ou tiranicamente o próprio público, sim? Coisa que não estava tão claro no século XVI, na medida em que os elementos fora do que seriam as causas sociais estavam associados ao oráculo, ao destino, à predestinação ou à própria classe social da nobreza. Então aí é que com essa assim, proposta muito simples, muito elementar de comparação entre tiranos antigos, predestinados, sem possibilidade de paródia ou de comicidade, e tiranos no mundo moderno, a partir do século XX, associados de alguma forma a derivações e entre a multidão, as classes populares e classes baixas, que permitem a comédia, públicos também diferenciados. Por isso é que a gente havia traído algumas peças para fazer uma leitura dramática um pouco e entender isso. Sim? Uma das peças é quase contemporânea da peça de Bertolt Brecht, que é de um escritor argentino chamado Roberto Arlt, e a peça se chama Saverio o Cruel. E aí então, não sei se... hablar más de arte. Você pode falar mal de quem quiser, também de Saverio y de Arlt. Bueno, perfecto. Habíamos en realidad en el encuentro, no encontro anterior, a gente tinha falado um pouquinho de arte, mas tinha falado dele bem, light, mas teve uma pessoa do lado de fora que já estava falando mal, então vamos a falar mal e bem ao mesmo tempo. Algo que me surpreende muito de arte algo que durante muito tempo foi ignorado, que na verdade com a biografia de Saíta vai começar a mudar, é que ele mitificou sua própria figura. Então, a gente antigamente acreditava que ele escrevia mal, que tinha pouca educação, que ele era péssimo em tudo, que não prestava para nada, que era um tadinho humilhado e milhares de outras coisas. Mas na verdade ele favoreceu a construção dessa figura. E vou dar 3 exemplos que anotei para não esquecer. Só uma coisinha, Alfonso. Para os que não estiveram no encontro passado, Roberto Arlt é um escritor argentino, nascido em 1900. En 1900, en San José de Flores, na subúrbio de cidade de Buenos Buenos Aires, era filho de imigrantes, chegou até a terceira série da escola apenas e depois começa uma carreira no jornalismo e vai se desenvolver no jornalismo, vai se transformar provavelmente em um dos escritores que melhor vende na primeira metade do século XX, escrevendo sobretudo
archivos no jornal, crónicas, romances y contos. Y vean bien que es una época bastante simultánea, contemporánea, que serían o comienzo das vanguardas nacidas de Buenos Aires, con escritores como Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, y en todos esos casos Roberto Arlt era como una especie de outsider, o sea, era visto como esto que dice Alfonso, era visto como aquel escritor que no sabía escribir bien porque tenía faltas de ortografía, porque trabajaba en los jornais, porque se dedicaba a un público popular, etc. Mas na verdade ele conspirou também para a criação dessa figura através de diferentes mudanças que ele foi fazendo durante sua vida na sua própria biografia. Desde o ponto de vista do nome, ele na verdade é Roberto Arlt, passou a chamar-se Roberto Godofredo Christophersen, Christophers, mudou a data de nascimento, tendo em conta a astrologia. Uma das primeiras coisas que vai escrever vai ser um ensaio sobre as ciências ocultas em Buenos Aires, desejos que vai herdar da sua mãe, que era italiana e adorava astrologia, espiritismo, todas essas coisas que estavam em voga nesse período. E o da escolaridade também é mentira, na verdade. Ele não fez até a terceira série, ele fez até o quinto. E não fez mais porque na escola não tinha sexta. O sea que acabó el ensino fundamental. Sim, ele favoreceu a construção dessa figura justamente para justificar muitas vezes suas próprias eleições literárias e suas leituras e suas citações, e há uma grande discussão sobre isso que não é o momento para fazer. Mas é interessante a gente comentar isso porque no encontro anterior ficou justamente como humilhado, talitinho, o culpado de todas as misérias, como comentamos lá fora, era machista, tinha ataques de raiva, de ira, não era nenhum anjinho como a gente vem pintando a figura dele, mas era um gênio, não estou negando isso. As suas espetaculares Águas Fortes Porteñas continuam atuais até agora. Produz teatro de uma forma... Quando que ele começa a produzir teatro? Bom, em 1930 inicia o Teatro del Pueblo, um projeto de Leónidas Barletta, que é o início do teatro independente argentino. Em 1930, Roberto Arlt conhece o Teatro del Pueblo, acha, não fala desse jeito, mas acha que é uma cova, uma caverna gelada, e na verdade não fala muito bem desse pessoal tentando iniciar esse projeto. Em 1932, Leónidas Barletta, que era muito inteligente, ele decide fazer uma montagem do primeiro capítulo que se vai chamar El Humillado, que vai colocar uma das suas obras, e o convida a Roberto Arlt para assistir. Roberto Arlt já tinha falado mal, Roberto Arlt vai, assiste, gosta muito do que vê e se encanta pelas possibilidades que oferece o teatro. O que era isto do Teatro do Povo? O Teatro do Povo nasce de um projeto de fazer um teatro oposto ao teatro popular, que a gente tinha comentado outra vez, com as figuras populares, tipificadas, etc, etc. O teatro comercial. E era a ideia de um teatro para todos, educativo, no qual todos participavam em igualdade de condições. Mas é uma educação política. É uma educação política. Uma educação política marcada pelo universo socialismo. Sim. Arlt gosta muito do que vê. Leónidas Barletta sabe que já conhecia o seu processo de sedução e o convida para escrever uma peça, que vai ser a primeira peça que ele vai escrever para o Teatro do Pueblo, que vai ser 300 milhões. A partir desse momento, no período de 10 anos, que vai de 1932
a 1942, que es cuando ele morre de un infarto. Ele vai estrear toda su producción en el Teatro del Pueblo, con excepción de una pieza que va a estar en un teatro comercial y que no va a tener éxito. É importante dar o contexto, como você falou. A produção teatral de Roberto Art coincide com a década infame, entre 1930 e 1943. Bem, na Grande Depressão, é um período de fraude eleitoral, repressão a opositores, corrupção generalizada, etc, etc, etc. Isso favorece... Igual do que agora. Quase. Isso favorece justamente o crescimento do Teatro del Pueblo e outros teatros independientes. O sea, que de alguna forma Roberto Art, por decir así, llega como un paracaidista no teatro independiente y no teatro político. Chega, mas já sua literatura e suas águas fortes, ¿Qué seus romances eram características políticos. tenía, digamos, alguna impronta política? ¿De qué tipo? ¿Qué hay? A favor em defesa dos humilhados, de denúncia das situações que se viviam nesse período, todo esse tipo de coisas. Embora no desde una postura así, digamos, paternalista. O sea, porque, exacto, digamos, porque esto es interesante también, digamos, a convocatoria dele para el Teatro del Pueblo, o Teatro do Povo. Contemporáneamente a Roberto Art, existe toda una literatura socialista, de izquierda, anarquista, comunista, digamos, de un poco siguiendo a idea de una especie de educación popular que continúa los moldes de os bons y os maus. Y Roberto Art, de alguna forma, trabaja políticamente una mistura interesante a través de otros elementos, como los humilhados, las personas, clases populares que no necesariamente son vistas como víctimas, más que operan como sujetos sociales, tentando ganar a vida, consiguiendo cosas. Entonces, a posición de Roberto Art es una posición medio que excéntrica, digamos, na época, ¿o no? Sim, desde o seu espaço de produção, sim. Sim, porque, como a gente comentou, a gente tinha a opção de tratar esses temas desde o teatro popular, mas não era a mesma classe que assistia o teatro popular que assistia o teatro do povo. Então, tínhamos públicos diferentes nesse caso. Sim. Mas, na verdade, ele tampouco faz, como a gente comentou no encontro anterior, ele não faz algo totalmente novo, sino que toma parte das ferramentas do que já se fazia no teatro popular, no sainete e em outras representações breves. A diferença é que, bom, aí teria que falar algo que eu não falei. Roberto Art achava execrável o teatro do período. Era exatamente assim. E não somente o teatro, é bom falar mesmo. Cine, O que es? letras. Execrable, el chico que O pior do... hallaba muy ruim o Sim, teatro. o pior possível. Pior. As letras de tango, o cinema, principalmente o carnaval, ou seja, tudo que tiver alguma impronta popular, de certa forma, como manifestação cultural, para ele era péssimo. Mas ele achava que no meio desse espaço tinha alguém que se destacava por cima de todos os outros, que era Armando Discépolo, outro dramaturgo, letrista de tango, etc, etc, que nesse momento, nos anos 20, estava escrevendo suas peças. E ele era sumamente fã dele e principalmente uma peça que se chama Babilônia, que é uma cena de criados enquanto se faz um jantar em uma casa de uma família
de novos ricos seria, não? O equivalente seria novos ricos, não? Que quando eu pensava como fazer um parâmetro para que vocês entendam como é, viram Downton Abbey, o seriado? Bom, viram o que passa na cozinha, embaixo, a fofoca, a briga, tudo isso acontece na peça, em uma peça breve. E o que ele faz é retratar todos os conflitos que se dão entre essas classes populares e o pessoal da casa, que são os novos ricos. Roberto achava que essa era a melhor peça que tinha sido escrita até o momento. E justamente parte desses conflitos e essa forma de tratar os conflitos, ele vai transferir ao seu teatro. E retomando as peças que você vai falar, a primeira vai ser a Isla Desierta. No, vamos a ir directo para Saverio, porque en Saverio. Saverio también Roberto Ardentown coloca as duas clases, né? Coloca uma Sí. clase más popular, digamos, a través da figura de Saverio, y a clase dos riquiños. Los riquiños que se supone que son mauriciños y patriciñas, que están en una fazenda y están preparando una forma de se divertir. Similar ao que a gente viu no encontro anterior em La Patora. Ou seja, não é nenhuma novidade o que a vai fazer no teatro, só que vai fazer dentro de um movimento Tá, mas você diferente. tem que destacar a novidade, porque se A novidade é que é assim, tem que falar mais dele hoje. A novidade, bom, Saverio por aí representa realmente uma novidade. Na verdade, temos um tirano aqui. Um No, tirano mas de espera, fantasia. espera. O ponto é o seguinte, Alfonso, meu querido Alfonso, Alfonso está falando do que a gente falou no encontro anterior. Ele no encontro anterior mostrou um pouco como funcionava um gênero muito popular chamado sainete. E tinha um sainete muito impressionante chamado La Patota, a gangue. A gangue é um sainete muito breve no qual um grupo de mauricinhos e patricinhos acabam matando um francês que tem que receber um dinheiro e acabam zoando e passando por cima de toda uma série de personagens que são imigrantes, populares, etc., sem nenhum tipo de punição, como é mais ou menos o que acontece no começo do século XX. Então, já nesses sainetes, que eram peças do teatro popular, existia esta espécie de conflito de classes acima do palco. Esse mesmo conflito de classe acima do palco é o que, de alguma forma, destaca Roberto Art na obra de Discépolo e também o que destaca nesta peça de Saverio Cruel. Sim. Sim. Você quer contar um pouquinho como que é a peça? Sim, posso contar. Bom, um grupo de amigos mauricinhos, patricinhos, pessoas da classe alta, ricas, que não tem nada para fazer na sua vida, motivados por uma amiga do grupo muito cruel, que se chama Susana, decidiram fazer uma brincadeira para entreter a todos esses convidados a uma festa. Então, a brincadeira é fazer de vítima a um vendedor de manteiga, popular, um vendedor de manteiga, e Susana compra a manteiga inicialmente dele, fala que for para ver um projeto, e quando ele vai, Susana faz de conta que ele está louca, totalmente louca. E Ou seja, se finge de louco. se finge de louca. E qual é seu personagem para se fingir de louco? Ela é uma rainha É uma que rainha perdeu. que perdeu o trono. Uhum. Que perdeu o mão do trono trono. que foi destroada, ou seja, quase que um conto de fadas, né? Um conto de fadas. Ela se finge de que está louca e a personagem da sua loucura é uma rainha que perdeu o poder, que perdeu o trono. ¿Por qué? Porque perdeu o trono. Por um golpe de um coronel. Por un golpe de Estado. Un coronel tomó o poder da rainha. ¿Sí? Se finge de louco. Se finge de louco. E então? Então, outro dos amigos se faz passar por doutor
E fala que a única solução para solucionar o problema de saúde de Susana é entrar na história dele e permitir que ela mate ao coronel. Exatamente, ou seja, estão todos confabulados em uma grande zoação contra Saverio. Para se divertir esse verão na fazenda, deciden seguir esta ideia de Susana. Susana se finge de louca, achando que é uma rainha que foi destroada por um golpe de estado, por um coronel. E então todos os amigos deciden continuar con esa farsa para, obviamente, soar y, básicamente, es difícil esto de decir en portugués, como que embromar. Embromar, enganar, embromar, digamos, hacer mal, hacer de bobo, hacer de trouxa o Saverio, que é o manteigueiro da família. ¿Sí? Ou seja, popular. Então aí pedem para Saverio, como ele está fora da casa, representar o coronel para, nessa espécie de farsa, sendo ele o coronel, aí Susana, teoricamente, dentro do fingimento, vai poder matar o coronel, recuperar seu trono e com isso também a saúde. Mas tudo isto, obviamente, é uma farsa, é um teatro dentro do teatro, a maneira bem do teatro barroco, né? E aí todo o público sabe que isto é uma zoação. Todo o público sabe que Saverio, a personagem de Saverio, que está aí na frente do palco, está sendo enganada, embromada, está sendo tomada de tonto. ¿Sí? No processo de preparação desta farsa curativa, os integrantes desta zoação geral, vamos saber o nome assim, começam a ficar preocupados por Saverio, porque ele começa a incorporar. Porque aí vem o suspense. Aí vem o suspense. Já, vai. Vai. Não. Continua, dá. Ele começa a quê? Saverio. Até onde? Não, vai. Ele começa a agir com... Agora perdi o pé. Ele começa a agir estranhamente, a incorporar a personagem, e as pessoas ao redor começam a achar que ele está ficando doido. E na verdade, o verdadeiro doido da história, começam a acreditar, é ele, É Saverio. e a ficar com medo. Esse é o ponto. E ali eu paro e você vai falar. Para, não vai contar o final. Não, eu nunca conto o final, você sempre me obriga a contar o final. No, mas na peça que no estamos publicando, porque estamos publicando o libro de Saverio el Cruel, estamos a ver, no, Saverio começa a gostar. Sim, começa a gostar. mas me están explicando muito, deixe que Saverio se manifeste. Tem que incorporar primeiro, depois de incorporar a gente, lê as entrelinhas. Bom, então, este é o ponto. No primeiro acto fica armada a situação dramática. A situação dramática é, todo o público sabe que estão brincando, que estão tentando embromar Saverio, fazendo de conta que Susana está louca quando não está louca, e pedem para ele estudar um pouco seu papel de coronel falso, de coronel golpista falso, para tentar representar esse papel como corresponde frente à louca, entre aspas, porque dessa forma vão curar Susana, né? Então, o segundo acto é na pensão. Na pensão onde vive Saverio, o manteigueiro. Sim? Bom, então, na pensão, sim? Vamos com a leitura? Vamos com a leitura. Diz assim, a pensão é a seguinte, é um modesto quarto de pensão, Saverio, o manteigueiro,
manteigueiro está fardado ao estilo de um fantástico coronel de uma república bananeira. Em frente, a cama está desfeita. Sobre a mesa tem uma cadeira. O conjunto formado pela mesa e pela cadeira está coberto com lençóis e com uma colcha escarlate, como se fosse um trono. E a espada de Saverio está cravada na mesa. E Saverio se encontra de frente ao espelho. Saverio. Fora! Cachorros! Saí-vos da minha vista! General, que fuzilem esses atrevidos! Senhor ministro, acredito ser conveniente levar esta divergência para as Nações Unidas. Marquesa, os favores que a senhora solicita são serviços pelos quais eu lhe sou grato. Caralho! Essa frase me saiu redonda. Vossa Eminência, a impiedade dos tempos presentes atormenta meu coração de governante prudente. Não poderia o Santo Papa solicitar aos empresários católicos que imponham um curso de doutrina cristã para seus operários? Minha senhora, o governante é coronel, o coronel homem, e o homem ama a ti. Que me enforquem, se não desempenho criteriosamente meu papel de usurpador. Entra Simona, que é uma das empregadas da pensão. Posso? Pode entrar! Posso? Pode entrar! Vejam como esse homem deixou os lençóis e a concha. Simona, tem que me dar o tratamento de excelência. E depois dizem que eu sou mau caráter, que sou desordeira, violenta e fofoqueira. Vejam como esse homem emporcalhou os lençóis, se não é um nojo. Simona, não seja desrespeitosa com o filho de Ares. Nem Ares, nem Gêmeos. Como se percebe que você não precisa se quebrar esfregando trapos no tanque? E cravou a espada na mesa. Se a senhora vê isso, te mata. Ficou louco? Simona, não menospreze a dignidade de um coronel. Quem diria que eu acabaria na velhice indo aos domingos no hospício para levar laranjas a um pensionista que ficou louco? Simone está me ofendendo com suas palavras. Deixar o certo pelo incerto, a manteiga por um carnaval. Simone não mete o pau! Sabe o que dizem os norte-americanos? Give him a chance. Você sabe o que significa give him a chance? Desconhece, não? Pois escute, mulher iletrada. Give him a chance significa me dê uma oportunidade. Um compositor escreveu este patético jazz. A mim, nunca deram uma oportunidade. E você sabe quem é o reclamão que se queixa de não ter tido uma oportunidade? Um jovenzinho, filho de uma honorável norte-americana. Pois essa oportunidade me foi concedida, Simona. Você pode saber muito de estrangeirices, mas esse cargo de coronel de palhaçada, em vez de te dar benefícios, vai trazer dívidas e pesadelos. Não entendo sua dialética infantil, Simona. Já vai me entender quando ficar na rua sem o pão e sem a manteiga. Mas você não percebe, mulher, que nas palavras que pronunciam reside tua absoluta falta de senso da política? Ingênua. Você toma o poder por 15 dias e fica por uns 20 anos. Como delírio. Está completamente lelé da Simona. O que foi, senhor? Simona, eu já te neguei inteligência alguma vez? Não, senhor. É uma serviçal capacitada. Obrigada, senhor. Mas, eis aparece o mais. Te faltam essas condições básicas que convertem uma criada em um acidente histórico de significação universal. O que está falando esse homem? Aceita, Simona. Teu forte não é a sensibilidade política. Esse sinistro senso da oportunidade converte um desconhecido do dia para a noite no homem de estado indispensável. Senhor Saverio, fala como esses homens que nas esquinas do mercado vendem banha de serpente, mas... Falo como um líder de povos, Simona. Baixe a Cristian, senhor Saverio. Se lembre dos seus primeiros tempos. Se bem me lembro.
Voltava tão cansado que quando tirava os sapatos tinha mosquito tampar o nariz. Parecia que em seu quarto havia um gato morto. Ó, serviçal frouxa! Se escutassem teus conselhos, Mussolini ainda estaria pavimentando as rodovias da Suíça. Hitler, pincelando paisagens com guache nas cervejarias de Munique. A mesa servida não é para todos, senhor. Pro diabo com essas mulheres. Enfim, aí temos essa primeira escena entre Saverio y Simona, y a servicial. Y en ese momento tocan a porta y entran o Mauricinho, Pedro, o sea, uno que está confabulado en esta situación para Saverio, y otras dos patricinhas que están también confabuladas en esa situación, que son Luisa y Ernestina, de 20 años aproximadamente. Entonces Pedro se finge de médico, ¿no? Entonces llegan para ver o que está haciendo Saverio, porque demora en ir y se presentar como coronel para Susana, ¿no? Entonces llega Pedro. Boa tarde, amigo Saverio. Boa tarde, doutor. O senhor está um sonho, Saverio. Eu vou lhe apresentar uma amiguinha, Ernestina. Muito prazer. Que bem lhe cai o uniforme. Dá uma voltinha pra ver. Tá na última moda. Lhe dá um ar marcial. Ficou chique. Se o senhor passeasse pela Rua Florida, todas as meninas ficariam loucas. Não é pra tanto. Está sendo modesto, Saverio. Não é verdade que se parece com Chevalier em Alvorada do Amor? É verdade, o senhor tem algo de parecido com Barrymore, o jovem. É mesmo? E sua namorada? Já viu o senhor vestido assim? Não tenho namorado, ô senhorita. Provavelmente é casado e com filhos. E o que é isso? Direi aos senhores, uma paródia de um trono, para ensaiar. Notável. Que engenhoso! Que maravilha! Eu não te falei, Ernestina? Esse é o homem que necessitamos. Como haveríamos de nos virar sem o senhor, Saverio? Oh, o senhor previu tudo. Vou buscar cadeiras. Licença. Está louco esse homem. É um pobre coitado. Mas no sonho dele tão descaradamente, pois vai se dar conta. Aí Saverio volta com 3 cadeiras. Por que se deu o trabalho, Saverio? Não é trabalho nenhum. Muito obrigada. Senhor Saverio, sem querer ser indiscreta, é muito difícil apossar-se do seu papel de coronel? Não iria me perdoar nunca se perdesse esse espetáculo. É questão de tomar posse, senhorita. Nossa época está tão cheia de exemplos de homens que não eram nada e terminaram sendo tudo. Que não me chame a atenção viver hoje dentro da pele de um coronel. Está vendo como eu tinha razão, Saverio, ao solicitar de sua ajuda? E o senhor dizia que era antimilitarista. Como em tudo, é questão de começar e provar. E o que estava fazendo quando nós chegamos? Ensaiava. E por que não ensaia agora, Saverio? Oh, sim! Senhor Saverio, me ensaie. É que... É conveniente, Saverio. 6 sonhos vem mais que 2. Eu digo como médico. Naturalmente. Seja bonzinho, Saverio. Vai ensaiar, né, Saverio? E de passo corrigimos os defeitos. As cenas improvisadas nunca ficam boas. E o senhor? Concorda? Sim. Sim. E como vai a senhorita Susana? Os sapatos estão menos intensos, porém muito frequentes. É o contrário, Saverio. Os ataques são menos frequentes, mas continuam intensos. E o senhor acha que vai se curar? Eu ponho grandes esperanças na reação que pode provocar essa farsa. E se ela não se curar, não fiquem aflitos. Pode ser que aceite compartilhar o trono com um coronel usurpador. Não diga isso, Saverio. E por que não? O senhor sabe que as necessidades políticas determinam casamentos considerados à primeira vista irrealizáveis. Saverio, cale-se.
Pense que é a minha irmã. Tome a espada, Savério. É preciso? Claro! Estará a caráter. Estou bem assim? Muito bem. Como um processo. Separe um pouco a espada do corpo. É mais elegante. Assim. Pra mim, parece que está bem. Ele tem mais a postura, Savério. Os coronéis sempre têm aspecto marcial. Eu imagino que estou aqui, no trono, repelindo os inimigos políticos e exclamo: Fora, cachorros! Não se escuta nada, Savério, mais forte. Sim, com mais violência. Fora, cachorros! Nesse momento, batem na porta e entra a dona da pensão e fica parada no centro. Que escândalo esse na minha casa! Veja esse demônio de homem, como deixou os lençóis e a colcha! Não se incomode, senhora. Estou ensaiando. Se acontecer algum estrago, eu pagarei. Quem te conhece? E você, Savério? Arranje outro quarto, porque aqui isto não é um hospício, sabe? Não seria essa mulher? Que gênio de cão. Tem um caráter um pouco arrebatado. Gentalha que se criou chafurdando no barro. Gente, continuemos com o ensaio. Quer fazer o favor, doutor? Feche a porta com a chave. Onde ficamos? Agora é uma conversação que eu mantenho durante o baile, no Palácio Imperial, com uma dama esquiva. E lhe digo: Marquesa, o governante é o coronel homem, e o homem ama a ti. Savério. Divino. Lindo, Savério. Me lembra desses versos da Marquesa Eulalia, que escreveu Rubem Dário. Esteve tão fino como o mais delicado homem de achado. Escutando, imaginaria que o senhor é um simples vendedor de manteiga. Imagina se Susana, depois de se curar, se apaixona pelo senhor. Agora recebo uma visita do legado papal. Como é natural, o tom de voz tem que mudar. Sair do frívolo, que era antes, e se tornar grave e ponderado. Óbvio, óbvio. Vejam o que vocês acham. Vossa Eminência, a impiedade dos tempos presentes atormenta meu coração de governante prudente. Não poderíamos insinuar ao Santo Papa que impusesse nas fábricas dos empresários católicos um curso de doutrina cristã para os operários rebeldes? Genialmente político, Savério. Muito bem, o senhor possui um profundo sentido do que deve ser a ética social. Savério, esses sentimentos de ordem são de muita honra para o senhor. Quantos governantes deveriam se parecer com o senhor? Estão satisfeitos? Muito. O senhor superou nossas expectativas. Eu fico feliz. Melhor impossível. Aliás, antes que os senhores chegassem, pensava em um detalhe que nos escapou nas conversas anteriores. O quê? Os senhores têm nenhum amigo no arsenal de guerra? Não. Vocês. A gente também não. Vamos necessitar algumas baterias de canhões antiaéreos. Canhões antiaéreos? E além disso, várias armas de tiro rápido, metralhadoras e pelo menos uma equipe de gás e lança-chamas. Mas pra que tudo isso, Savério? Senhorita Luísa, isso é um reino ou não é? É, Savério, mas um reino de mentirinha. Entendo. De mentirinha para os outros, mas real para a gente. O senhor tá me desconcertando, Savério. Vamos devagar que tudo vai se ajeitar. Te digo uma coisa, Savério. O que é o senhor? Coronel de artilharia, de infantaria ou de cavalaria? Poxa, não pensei nisso. Pedro, por favor. Um coronel de artilharia é do mais antipoético que pode se imaginar. Susana imaginou algo muito diferente. Como médico, Savério, estou obrigado a dizer que o coronel de Susana é um cavaleiro cruel, mas sedutor. Se os senhores me permitirem, lhe direi. Nos filmes,
Os únicos coronéis românticos pertencem ao corpo de cavalaria. Senhorita, nos estados modernos, a cavalaria não conta como arma tática. Savério, um coronel de cavalaria é o ideal de todas as mulheres. Claro, o cavalo vai e vem com as crinas ao vento, aos galopes. Isso simplifica o problema da artilharia, mas eu preferia ter o apoio das forças armadas. Baten na porta. Pode entrar. Na porta tem 2 homens que estão trazendo um pacote para o senhor. Estamos incomodando? Pelo contrário, é uma sorte que os senhores estejam aqui. Peça para esses homens entrarem. Seguindo Simona, entran no quarto 2 homens vestidos de mecánicos. Trazem uns suportes horizontais de madeira e um aparelho coberto com sacos. Os presentes se olham surpresos. Depositan a carga no lugar onde estava a mesa, simetricamente, de maneira que o pacote fica enquadrado no fundo vermelho que traça o trono junto ao muro. O homem entrega ao Saverio um talão que ele assina. Saverio les dá uma gorjeta, os homens cumprimentam e vão embora. E Simona também sai de braços cruzados. Então fica Saverio com esse trambolho que trouxeram os 2 homens e que está todo coberto. Não precisamos de você, Simona. Pode ir. Simona sai. Senhoritas, doutor, não poderão fazer menos que me dar o parabéns e reconhecer que sou um homem prudente. Vejam, Nesse momento destapo o cadafalso e os espectadores que iam se aproximando retrocedem porque reconhecem no aparelho pintado de preto uma guilhotina. Mas Jesus, o que é isso? o que poderia ser uma guilhotina. Mas para que uma guilhotina, Saverio? Como assim, para quê? E para que pode servir uma guilhotina? Santíssima Virgem, que bárbaro esse homem. E como querem governar? Sem cortar cabeças? Vamos embora. Mas não é necessário chegar a esses extremos. Doutor, o senhor é desses ingênuos, né? Que ainda acredita em ficções democráticas parlamentares. Vamos, Pedro, já está tarde. Saverio, não sei o que ele responde. Outro dia conversamos. Fiquem! Vou lhes ensinar como funciona. Ó, tem que puxar da cordinha. No outro dia, Saverio, outro dia. Podemos montar as guilhotinas em caminhões e prestar serviço em domicílio. Até mais, Savério. Esquecer as luvas, o chapéu! Saverio entra sério no seu quarto sozinho, camina em frente à guilhotina em silêncio. Olha e dá palmadinhas na guilhotina como um cavalo. Que gentinha miserável! Como descobriram sua essência pequeno-burguesa? Não tem nada que eu possa fazer. Lhes falta o senso aristocrático da carnificina. Mas que me importa, queridos senhores? Organizaremos o terror. Oh, se organizaremos. Bom. Saverio, aqui vem Saverio. Bom, aí está. Agora vocês, né? ¿Está louco ou está louco, Saverio? No sé, parece ser que tiene un instinto natural por de dar la oportunidad a un hombre simple, común, ¿no? de representar una farsa y confunde la ficción con su instinto natural de ejercer un poder de forma cruel, ¿no? Pero de una manera natural. Mas eu não sou especialista nessas coisas, estou fazendo um comentário aqui muito lateral. E você que Parece- está louco ou não está louco, Saverio? Representa bem seu papel? Representa bien su papel. Por quê? Porque comienza a incorporar las características que él enxerga en este tipo de gobierno. Él incorpora perfectamente. Mas ele não. Bom, eu vou contar o final, se falar o que eu achei dele. Ele não. Ele é um bom ator. Ele é um bom ator. Não sei, aí deixa com vocês. Ou seja, o desfecho da obra é. Sim,
José. Yo señalaría la identidad, cierta identidad que no sé si existe el precedente de que Roberto Arlt conociera la pieza Ocubu Rey de Achtejar, que es exactamente eso, el absurdo, el personajillo ridículo que, imbuido por el poder, acaba siendo el Ocubu-Rey, cortando cabezas, mandando fusilar gente, etcétera, se imbuye del papel, ¿no? Yo creo que debió, claro, es una obra que es 40 años anterior, desde el 896. Final del siglo, me parece, o Siglo 1901. No, del 96. Del 96. Sí, se escribe todavía a finales del 19. Entonces, esta pieza, yo creo que es posible que Arlt la conociera, porque funcionó mucho entre los círculos anarquistas de vanguardia, la pieza de Jarry. Las vanguardias anarquistas europeas la tradujeron a varias lenguas y tal, y es muy posible que Arlt, que no lo habéis nombrado, pero realmente él se mueve todo su teatro y toda su obra política, no es tanto una opción ideológica, sino una opción subversiva. Yo creo que Arlt es un personaje subversivo. Él cree profundamente en la subversión, no en la construcción de un nuevo mundo, ni de llevar adelante una ideología. Si pensamos en sus novelas, sus personajes, sus conspiraciones, los Saín, el Rufián melancólico, todo ese paradigma de tomar el poder a través de financiarse una prostitución, tomar el poder así muy bien, ¿sabes para qué? Porque yo creo que era profundamente anarquista, y además en la época también, en los años 20-30, Argentina, digamos que en Buenos Aires había un gran movimiento anarquista. Venido de Italia, venido de España y tal, entonces estaba esa idea del anarquismo subversivo, de hacer la revolución, sin saber muy bien para qué, pero vamos a ver, la revolución era esa idea de acabar con el poder. Yo creo que en estas piezas de teatro que cuestiona el poder, vimos el personaje del negro la semana anterior, Cipriano, que bailaba, cantaba y les contaba cómo era el mundo en las islas del Caribe y tal, y subvertía a esos obreros, ideologizados, incluso sindicalistas, que era gente de orden, y él no, él traía el desorden, la subversión sin más. Yo creo que por ahí se podría enfocar también un poco esa lectura de Arlt como alguien con una ideología, o un sistema preideológico, por decirlo así, más volcada hacia la subversión, hacia la iconoclastía, que a la construcción de una nueva sociedad. ¿No? Él detesta profundamente la sociedad en la que se mueve y solo trama para destruir eso. Y no tiene un constructo porque es profundamente individualista. Pues de ahí su atracción por el lumpen, el proletariado, la marginalidad, etcétera, esas figuras desestructuradas de la sociedad. Y lo enfocaría más, quería recordar para el público brasileño, después de que escribió muchos aguafuertes, esas crónicas que fez de Buenos Aires, que se hicieron enormemente popular, él moró durante más de un año aquí no Rio y fez una seleção de aguafuertes cariocas, que semana a semana ele escribiu a realidade que ele olhava no Rio tão diferente destas cidades do que era o Buenos Aires dos anos 30, porque ele chegou aqui en 1930. Acho que si pueden hacer una colección, pueden ver o que fue el pasado do Rio nos anos 30, como fue visto por Arlt, incluso la sorpresa de cuando él hace una persona que había nacido en una senzala, era filho de escravos. Nossa, yo que acho que esto es una sociedad moderna, una sociedad tal, mas ainda aquí estoy achando una persona testemunha de un pasado que no es tan longe, es aquí reciente, el pasado de la esclavitud. Y hace toda una reflexión sobre aquel grupo impresionante. Mas Aguafuertes Cariocas, eso está interesante. ¿Qué piensan vocês sobre Saverio? ¿Alguien quiere comentar algo junto con José? Penso que ele vê nesse momento a possibilidade de ter mínimo poder e sente que a única forma de mudar alguma coisa dessa situação é cortar as cabeças dos dois. Eu me senti muito identificada com isso também.
tem a guilhotina, tem essa situação cômica, e por interpretar esse papel e ainda deixar os outros apavorados, de alguma forma, retornar à brincadeira que eles estão fazendo. Eu acho que em algum momento ele entendeu o que estava acontecendo aí e joga para eles. É assim, possibilidade de mudar alguma coisa, como foi feito na Revolução Francesa. Vamos acabar com essa gente que estão rindo de mim. Agora, é interessante, né, também porque arte não está brincando apenas com saber. Arte está brincando também com os patricinhos e as patricinhas. Ou seja, arte está, de alguma forma, colocando no palco duas coisas. A primeira é uma observação que faz, que não é minha, mas que é a observação de Viviana Gelado, que está aqui, que escreve o prefácio. E é a cultura, digamos, de mentirinha também, dessa classe alta, que faz referência ao cinema, a John Barrymore, que não sabe citar um livro de Rubén Darío, etc. Ou seja, por uma parte, Roberto Arte está colocando, digamos, a personagem que é vítima, Saverio, mas também está mostrando que essa suposta classe alta, ilustrada, que está se aproveitando de Saverio para se divertir, também não é nem ilustrada, nem muito mais do que isso, digamos, é uma classe alta da cidade de Buenos Aires com pouco conhecimento, com conhecimento que não tem nada a ver com a aristocracia. Fingida tal como a ficção que estão montando. E, exato, existe todo um fingimento em relação com isso. E outra coisa também é a sensação, digamos, de pavor dessa classe supostamente poderosa que quer se aproveitar de alguém que não tem poder e como isso volta depois contra eles. Ou seja, de alguma forma, estão jogando com fogo. Por isso que a peça, que é de 1936, é curiosa, porque é uma peça anterior à peça de Brecht. É uma peça na qual a personagem de Saverio pode dizer: olha, eu não sou ninguém, mas poderia vir a ser como Hitler e Mussolini. E nós hoje pensamos, bom, mas olha como acaba Hitler, olha como acaba Mussolini. Mas em 1936, Hitler e Mussolini são o ponto mais alto do que seria o modelo de um governante totalitário, como chega à cúspide do poder. Em 1936, Hitler é respeitado por todos os governos ocidentais, da mesma forma que Mussolini. Então, de alguma forma, o que está dizendo, suponho que tem a ver com isso, essa classe. Digamos, a Fiesp se aproveita para colocar a uma pessoa no poder que sabe que não tem condições de estar no poder, mas pensa que pode controlar essa pessoa. Até que essa pessoa mostra que também é perigosa para a própria Fiesp. Sim? É curioso, mas o modelo, digamos, da paródia tem a ver um pouco com isso. Tem a ver com esta ideia, a diferença do que acontece com Arturo Ui, tem a ver com a ideia de que, ou seja, uma classe, por questões econômicas, pode se aproveitar em uma paródia de um personagem popular, sim, que conhece muito melhor que essa própria classe quais são os mecanismos da política. Porque não sei se é que você lembra que você falou que parecia como que Saverio de repente tinha essas inclinações, mas eu não sei se são inclinações de Saverio. Eu acho que talvez o que faz Saverio é representar muito bem seu papel, ou seja, colocado no papel de um coronel usurpador, Saverio tem muito mais claro como age um coronel usurpador que a própria classe que quer inventar a farsa. Es que esa es la metáfora traducida que puedes hacer con todas las dictaduras bananeras. Porque aconteceu con Trujillo, aconteceu, no sé, con el general de Bolivia de 1930 también. Ya en la época de los modelos, los dictadores ya había parodiado con
Tirano Banderas, de Valle Inclán. È un personaggio che, sem ser da classe dominante, è un lacayo da classe dominante, ma es cuando pega poder, ya no abandona, somete a toda sociedad. Entonces hay un ejemplo dictador, que Hitler, Mussolini, Franco en España, que en el 36 está haciendo o seu golpe. No está Franco na mesa, isso é interessante. No, ainda está ahí. aí. A guerra civil Está no meio da guerra civil. Pero A fiesta es de 36. justo cuando Está comenzando a guerra civil. Estaba en España cuando. Sí, él había viajado en España, estuvo en España algo. En 26, cuando estuvo la guerra civil, estaba. Por eso te digo que es que ahí, pero es que ese mecanismo, pues lo que decía, que ya venía analizado en Jarry, en el Ubu, ya está. El Ubu es un personaje ridículo, ni siquiera es un estándar de la sociedad, es alguien por abajo de la sociedad. Es un absurdo, un personaje absurdo. Pero, incluso, mira, os pondré otro ejemplo. La reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, en ese análisis fantástico del poder. ¿Os acordáis de Alicia en el País de las Maravillas? Con la reina de los naipes, que le corten la cabeza, gobernaba a base de ordenar, que le cortaran la cabeza. Y cuando le reclama justicia dice, ¿pero por qué? Pues porque soy la reina, porque yo mando y porque puedo ordenar lo que le corten la cabeza. No necesita razones para ser arbitraria, ser tiránica, ser cruel. Ese presidente le disparó, que también es 1800 y tanto, y era un personaje ahí seguro que conocer. Y yo creo que hay un análisis muy fino de la arbitrariedad del poder, que no Mas necesita Saverio não justificación. executa isso. ¿Qué? Saverio não executa. No se ejecuta, pero bueno, la reina de naipes tampoco ejecuta, pero ordena. Mas Saverio, nesse sentido, não chega a executar também. No llega a ter o poder, porque todo el mundo acorda que es un fingimento, pero él llega un momento confunde ya as fronteras do fingimento con otro papel. Estaba pensando que cuando hablaste de Segismundo y el famoso momento del experimento, que es cuando le duermen y despierta en palacio, estaba pensando que existe alguna semejanza con el ejercicio de poder de este tirano, ¿no? O sea, lo que pasa es que en el caso de Segismundo, él no tiene la oportunidad de tener un modelo que imitar como tiene Saverio. Por eso encarna también Saverio ya tiene, me parece, como tú has dicho antes, incorporado como es el modelo del tirano. Por eso lo hace también. Y la diferencia básica con Segismundo, que ahí sí son instintos puros, es que a Segismundo se le ha privado de esa mediación, de la referencia de cómo se ejerce un poder. Él no tiene esa referencia, la va a tener después. Y en ese momento actúa de manera cruel, brutal. Pero tirando no tiene poder cuando no tiene él poder. mata, pero sí, mata. su Le crueldad dicen, es un crimen sin moral, en sentido de moral, claro, pero no ejerce un poder, no tiene una referencia, además de hecho está controlado para no, él, pero está vigilado. en el momento, ya solo acabo, en el momento que la primera vez que despierta en el palacio le dicen que él es el príncipe heredero, ahí sí empieza a experimentar lo que es el poder. Ahí empieza. Lo que pasa es que no sabe administrarlo, ni sabe gestionar, ni tiene ningún modelo que le permita, porque es de lo que va esta pieza, ¿no? Es la educación de un príncipe cristiano. Bom, mas é que aí é onde que está a diferença que eu proponho. Porque a leitura que você faz, a leitura que fazem você, são as leituras sobre o indivíduo que governa, sobre o tirano. E a sensação que eu tenho é que o que permite a paródia é o que acontece em Arturo Ui, ou o que acontece em Saverio, ou até se você quiser em Ubu Rei. Ou seja, a ideia de que não é uma decisão moral do tirano ser violento e autocrático. Isso funciona em uma gangue, que no caso de resistir a ascensão de Arturo Ui, pode ser uma gangue de gangsters de Chicago, más que en Saverio funciona por este entorno de
da Susana, do Pedro, dos Mauricinhos y las Patricinhas. O sea, es como que no existe. Él tiene una idea de lo que es un coronel. Exacto. Él sabe, si él no tuviese una idea de lo que es un coronel, no podría hacer eso. Él ya tiene un modelo. Ella sabe, de forma natural va a es seguir. que ese modelo de tirano es un modelo de un tirano ya moderno, Estereotipado. es el modelo de un coronel golpista. O sea, Un modelo post-napoleónico. exactamente, es un modelo no cual no es a figura tiránica, no es a figura tiránica que oracularmente es definida como tiránica o como boa. Es un entorno social y político que construye o tirano. Este é um pouco o que eu acho que pode significar a necessidade da paródia ou da comicidade na figura do tirano moderno. Ou seja, como dizendo, o tirano é ninguém. Que no existe en Shakespeare, en Macbeth, no existe también en Adiós Sueño. Ahí no hay parodia. No. No hay parodia. En Macbeth hay una crítica a una pasión desordenada, a la ambición de poder, que causa, que tiene un efecto desastroso. Exacto, o sea, desastroso. as personas... Y en La vida sueña, lo que hay son un montón de cosas y casi ni una de ellas tiene que ver con el tema de la tiranía. Exacto. Casi ni una de ellas tiene que ver con el tema de la tiranía, tiene que ver con otras personas. Quizá para el juicio de la tiranía hubiera sido más interesante hablar de Salino de Calderón, del alcalde de Zaramea, por su decisión del O Fuente o Sí, Vecuna. no, más también no tiene que ver con una crítica al poder. Tiene que hay un ver. juicio. El poder y la ley, porque en Zaramea lo que hace es el juicio de la ley y el poder. La preeminencia de la ley sobre el poder, sobre la arbitrariedad. Sería un... De ahí que salga el rey o sancionando, ¿no?, que la ley y se discute si se cumple la ley independientemente de la jerarquía social. En Zaramea está claro. Sí, Alcalde, yo estoy pensando en tiranía como ejercicio de un poder soberano, no como ejercicio de un particular, que en este caso es un capitán del rey. En el alcalde de Zalamea, lo que tenemos es un abuso de poder de un mal aristócrata, de un mal representante de la caballería. Es un abuso de poder. La tiranía, estoy pensando en una forma de gobierno político. Y en el alcalde de Zalamea no existe ese tema. No, el único precedente de tiranía era el título de la Tebas o una cosa de esas obras del teatro clásico griego. Mesmo assim, vocês estão falando dos governantes, é verdade. Arturo Ui, Hugo Rey y Saverio son gobernantes de Menchirina. De la reina de corazón, Bom, claro. este é o ponto. Até mesmo no século XX existe a possibilidade de falar sobre o poder a partir do baixo. E esse baixo pressupõe que hoje está fulano e amanhã está cicrano e depois de amanhã está outro. E o modelo de governo não é uma escolha de decisão política, nem pessoal. Eu não sei... ¿Quieres contar el final? Se anima, vocês sabem como alguém, bom, obviamente que muita gente sabe aqui como é o final de Saverio el Cruel. Eu não queria contar, mas... Eu adoraria saber. Você gostaria de Eu saber? adoraria saber. Não li, adoraria saber. Bom, Vamos então vai. contar o final, vai. Vai. Eu parei Vai. justamente onde entra a cena, que por isso eu parei de falar, que é quando todo mundo acha que ele realmente está doido, totalmente perdido, doido. Chega finalmente a festa, a Susana aparece esperando ao Saverio vestida de personagem de tragédia grega. Sim. Então, finalmente esperam ansiosamente a chegada de Saverio, que não chega Saverio. E Saverio chega, como resumiram tanta informação em poucas palavras, Saverio chega e fala que ele sabe que tudo é uma farsa e que não vai representar mais. Mas Susana insiste na personagem da rainha e do coronel. Eu acho que uma parte também muito interessante da peça, porque isso se transforma em um jogo sexual.
de sedução e ela tenta manter ele na personagem e não consegue e começa a ficar cada vez mais com raiva. Solo una coisinha. Básicamente, antes de ese punto, Saverio es un estragapraceres, porque llega y Susana representa, oh, llegó meu coronel, sei lá, y Saverio no responde. ¿Y por qué que você está así? Y porque você no está louca para Saverio. Eu ya sé, me contaron todo que estaban zoando de mí y todas estas personas que están aquí para zoar de mí. Entonces, es como que se produce así, una especie de quebra, ao ponto de que Susana pede para todos saírem do salão, porque ela tem que pedir perdão, para se desculpar con Saverio por este acto tan feio de querer zoar. Y entonces ahí entra Ali a leitura. Ali ela começa a entrar em personagem novamente, falar com ele, tentar convencê-lo sí, que vos ele me é disculpar, real, que no vos me disculpar, que não sei o que. que me disculpa, que eu estava afim de você, no Sí. quería Assumir os seus asumir isso, então inventei sentimentos. toda esta farsa, porque queria estar com você, queria ficar com você, então que coisa, que pode fazer uma mocinha de boa sociedade, se não inventar uma farsa gigantesca para se juntar ao homem que quer quando esse homem é um popular. Inventa uma farsa gigantesca para... E falar com você. Agora sí dá para contar o final, porque já vimos uma parte. Entrando na personagem frente a toda essa situação, pega um revólver e dá um tiro nele. Exatamente. Para quem pega o revólver? Susana pega o revólver E dá um y tiro. da un tiro. Y en ese momento Saverio percebe. ¿Qué percebe? Que a Susana era que estaba verdaderamente loca. Então ela nunca esteve apavorada, né, com tudo isso que eu perguntava agora, mas criativa não. Ela nunca esteve apavorada com essa encarnação dele. Y percebe que debería ter usado a guillotina. Antes de... No, tal vez los amigos de Susana perceben. Como Mas aquí los amigos de Susana también no perciben que ella está loca. Embora... ¿Eh? Agora, sendo sinceros, está louca Susana? Porque o mesmo que a gente diz de Saverio pode dizer de Susana. Digo, o mesmo que a gente pode dizer de Saverio pode dizer de Susana. Susana está representando o papel de una mocinha que en una festa de 15 años, encarnada como princesa, es desapontada. Y en esa festa de 15 años desapontada, o único que puede hacer es continuar una histeria típica de la personaje que está representando, que es a princesa destroada. Mata a Saverio. Tengo un revólver preparado. Eso ya no es de princesinha de 15 años. Mas ella fue con revólver en la festa. Entonces, la explicación más lógica sería que ella está loca. Mas Que uma psicopata. Porque todo esse planejamento. No tenemos que esquecer también que los dramaturgos buscan los golpes de efectos al final como un elemento de pura espectacularidad. Y a veces... por eso que está Miguel Ángel aquí. Por eso que está Miguel Ángel aquí, porque está como dramaturgo. ¿Tá? En fin, digo, ese es el final. Es bravo. Você ficou surpresa, né? Você também, não? Você achou que estava louca, Susana? Não, assim, já fazendo um comentário sobre, existe esse jogo de poder, né, com a obra, e se a gente parar para pensar, toda nobreza, toda classe alta é louca por achar que pode dominar o homem, certo? Isso é o que caracteriza também, por exemplo, a luta de classe, enfim, essa relação servo-reinado. E no final sempre acontece o conflito, né? Não tem jeito quando isso se aprofunda, né? Então eu percebi assim
foi uma opinião, né? Não percebi que podia ser um final diferente, né? Mas que o Saverio parecia muito caricato. Então ele estava ali refletindo na real o que esses Mauricinhos e Patricinhas eram. E isso começou a assustar eles. Então surgiu esse reflexo deles estarem assustados com eles mesmos, né? Eles fazem isso, eles fizeram isso com o Saverio. Então por que eles estão assustados com o que o Saverio fez? Então e no final, assim, a Suzana, isso. Ela ter atirado nele, né? Foi muito passional também, né? Eu não acredito que tenha sido tanto assim pela dominação de classe, alguma coisa nesse sentido, mas uma fetichização do poder, né? Ela não estava ali por exploração, enfim, por servidão dele, foi muito passional por uma fetichização. Eu acredito assim, dessa hora. Eu não li, então estou a partir daqui que você fala. Enfim, dá para pensar. É uma peça que pode ser vista de muitas formas. E uma das formas tem a ver com esse efeito melodramático, que é algo que destaca também a vezes Viviana, no prefácio de Saverio el Cruel, que acaba melodramáticamente, né? Ou seja, a peça começa como uma comédia, acaba como um melodrama, digamos, de paixão e morte, por dizer assim, que está dentro da lógica das duas patricinhas que estavam com Saverio, Barrymore Jovem, Maurice Chevalier, Alvorada de Amor, está dentro dos moldes do que seria a cultura de massa do cinema. ¿Sí? É uma forma mais de apresentar un posible tirano no século XX, como Saverio, un tirano que no es tirano, un tirano de un teatro de outro tirano. Essa é uma forma. A outra forma, a gente trouxe, digamos, eu convidei, e quero agradecer muito ao Miguel Ángel, que estamos aqui faz um tempo, porque Miguel Ángel, além de professor, é um excelente dramaturgo, ou seja, escreve no apenas essa peça que estava aqui colocada em um fragmento de A Perturbação, mas também tem outras peças escritas na Espanha, com premiações, etc. Mas esta peça tem uma característica, a gente trouxe essa peça porque é uma peça que vai ser publicada pela primeira vez em português e que foi escrita durante a pandemia. E como foi que você escreveu esta peça? Por que você escreveu esta peça? Vai, Gilberto. Bom, porque escrevimos ou porque cada autor escreve. Não, por que você escreveu? Porque uma resposta a uma agressão do entorno. Algo assim muito genérico, mas sempre acontece isso. Porque um autor escreve, porque alguém escreve, porque tem alguma necessidade. Não é o meu caso. Estábamos isolados, como todo mundo sabe, y viendo noticiarios todo día con incremento de muertos y con un discurso de que no, en fin, discurso anti-vacina, todo eso que ya sabemos, ¿no? Entonces, era una cosa tan angustiosa, estaba tan invadido por esa mediación horrible que pensé que tenía que hacer algo, ¿no? Que reagir de alguna manera, entonces era como una especie también de terapia, ¿no? en esos días longos en casa sin salir, y tomé esa figura que todo el mundo sabe, que sabe quién es, ¿no? Y pensé que tenía que hacer algo con esa figura, algo que solo sea para concertar mi estado de ánimo en relación con esa angustia que me estaba transmitiendo, ¿no? esa situación. Entonces pensé en hacer una crítica a lo que estábamos viviendo, tomando como referencia a esa persona que estaba en el poder y los signos que estaban llegando para mí como para otras personas, que había muchas posibilidades de que se estuviese fraguando un golpe de Estado, ¿no? De que en el momento de llegar a las elecciones generales, si él perdía el poder,
e uma incertidumbre do que podia estar passando ali, algo se estava falando, né? Então pensei em colocar a ação dramática no dia das eleições gerais. Ou seja, a ação é praticamente uma unidade de tempo Uma unidade de tempo, sim, claro, quando... que é o dia das eleições gerais do Brasil de 2022. Sim, exatamente, era o dia 31 de outubro, não se fala especificamente desse dia, mas se coloca na primeira didascalia a referência a que a ação acontece nesse dia. Né? E aí, antes de começar a escrever, tive que colocar algumas ideias para... Uma dessas ideias era que o personagem principal do qual queria falar, um personagem sobre o qual queria fazer esta espécie de sátira política e paródia, tinha que ser um personagem ausente, não? Como emulando algumas obras clássicas nesse sentido, como La Casa de Bernardo Alba, que um personagem ausente é uma peça fundamental do desejo de todas as mulheres dessa casa, Império Romano, ou outra peça clássica na qual todo gira em torno de um personagem ausente que nunca aparece, mas que condiciona o que acontece na peça, como Esperando a Godot, por exemplo. Não? São duas referências onde a dramaturgia se pensa a partir de um personagem que nunca está, mas que os que estão ante o público estão sempre condicionados por o que acontece por as decisões ou pelo que as expectativas que têm, ou nesse caso os medos que atravessam em relação a esse personagem ausente. A dramaturgia esta se pensa em relação a esse personagem ausente, que já sabemos quem é, e pensei em um personagem, Ou seja, só uma pergunta. Ou seja, é o dia das eleições do Brasil. Sim, vamos a ver, tema, por exemplo. Antes de ponerse a escribir, você tem que decir qual é o universo de discurso sobre o que quero escrever. O que queria escrever era atingir um tema que é clínica e política. É assim. Outra coisa é se conseguia chegar a isso. Né? Mas clínica e política era a questão, ou seja, como a política ou a má política produz um desordem estrutural e gera uma série de perturbações mentais e de saúde pública em muita gente. Porque esse era o tema. Então temos uma situação, temos um momento. Temos um momento que é o dia das eleições do Brasil. Um personagem, uma figura ausente. Sim. En este caso la figura que a nós nos interesa. Que está totalmente presente. Porque una figura ausente que está no poder y que está en condiciones de dar un golpe de Estado si no sai o modelo o resultado de las elecciones que se quedan. Mas esa persona que está ahí, con esa especie de, digamos, de coronel golpista antes de ser golpista, en principio por ahora, está ahí, mas nunca aparece en la mesa. Claro. Está referido. Claro, tiene una distancia, esas son personas, digamos, de circulación, son personas do povo. Y el lugar no cual la pesa es el consultorio. Consultorio de dos psiquiatras, ¿no? De una psiquiatra argentina y de su colega ayudante, una psicoanalista argentina y de su colega, un psicoanalista español. Doctor Ricardo. Doctor Ricardo y Angélica Feldman, que es a doctora, que es a dona Angélica Feldman, que é a psicanalista argentina, Dr. Ricardo, que están os dois nesse dia das eleições, obviamente não estão trabalhando, mas aparece. E apare a situação dramática, como começa, como faço isso comece a andar. Tem que haver sempre um personagem um pouco desesperado para que movilize alguma coisa, alguém lhe tem que ocurrir algo, e nesse caso eu tive que pensar em um personagem que é Juan, personagem que é um cara que vai a revelar, ele tem uma ansiedade por denunciar algo, e é que ele sabe, ele tem provas
de que vale o poder Estado. Porque é un personaje que está muito perto e convive muito perto desta pessoa, que essa pessoa que está dirigindo o país. Mas que teve um processo de transformação durante todos o passado dele. Ele amou, era um apaixonado deste líder popular. Queria imitá-lo. Só que com o tempo começou a estranhar-se, até que se foi identificando até o ponto de distanciar-se tanto que desenvolveu o afecto contrário. Até que em determinado momento decide que sua responsabilidade ética como cidadão é ir contra tudo isso que amou um dia. Isso faz com que essa pessoa seja uma pessoa totalmente isolada, uma pessoa solitária, porque, claro, na perspectiva heroica, é o que todo mundo esperançoso e ingênuo desejaria que aconteciera com os bolsominions, que tivessem um momento de lucidez, e se afastassem e fizessem uma revisão crítica de tudo isso. Mas ele tem prova, ele tem prova de que vale. Esse é o antecedente para entender quem é Juan. Eu estou falando de esse personagem necessário para dar começo, esse personagem que tem essa crise de consciência. Assim começa a obra com um personagem que pide, por favor, o dia das eleições, a estes dois psicoanalistas, que lhe tratem com urgência, que não aguenta mais. E também é urgente que tem que comunicar o que ele sabe. Tem segredos oficiais. Isso interessante. Esse é o começo. Isso é interessante desde o começo, porque vejam bem, a personagem esta que se supõe que tem segredos oficiais e prova de que vai haver um golpe de Estado, não vai na polícia. Vai num consultório de psicanálise estrangeiro, de dois estrangeiros, uma argentina e um espanhol. Tá? ¿Por qué? Porque no consigue parar de vomitar. No consigue parar porque está con una náusea. Ou seja que... Na verdade, quando ele só vomita quando tem que falar dessa pessoa. Por isso não pode falar o nome. Por isso que não pode falar. Quando ele pide que explique qual é o personagem que lhe produz toda essa perturbação existencial profunda, não consegue falar. Não consegue falar o nome. Vomita. É uma reação fisiológica. Então, o que acontece, e agora eu te peço que me tenha um pouquinho de paciência. O que acontece é que, claro, a doutora Angélica Feldman tem um passado também importante. Tem um passado importante que eu não vou contar, porque aí sim, tá? Mas a doutora Angélica Feldman não quer ter problema, basicamente. Não quer ter problema. É argentina, é estrangeira, no Brasil, no meio das eleições. Chega um cara dizendo. Mas tem um detalhe que a gente não falou. É um cara que vai fantasiado. Também, está todo fantasiado, coberto. Para que não le reconheça. Está todo coberto. Bigode, peruca, todo. Como se fosse um espião. Então, porque isto é uma comédia. Tá? Isto é uma comédia. Ou seja, a proposta é uma comédia. Tá. Eu não queria sofrer, não podia ser. Eu tinha que para escrever isso na pandemia, dias e dias sem sair de casa, a gente não podia escrever uma coisa dramática para seguir sofrendo. A gente tinha que distanciar-se o suficiente de uma comédia pura. Bom, e então, o que faz a doutora Feldman? Dopa, ou seja, droga o cara. Sim, mas olha, sempre que se conta uma história, se destrui a história. Não, eu sei, mas eu não consigo ler a história. Quando alguém faz resumo, você tem que me ajudar a poder chegar à leitura dramatizada. Tá bom, te vai ajudar, mas acontece isso. Deixa que ele faça. Não. Acontece isso porque a doutora Angélica Feldman surta.
Mas não me Porque- explica, você porque- está explicando mais. Vamos, Você porque está a questão, explicando mais. a Não, questão- para. A doutora, como Pero lógica. son psicoanalistas que necesitan un psicoanálisis. Não, bom. A maioria precisa. Agora, bom, enfim, Não se pode então, confiar. basicamente, espera um minutinho. Doutora Angélica Ferma dorme o Juan. Chamamos de Juan porque Juan é o homem névoa, como está caracterizado. Ele mete Una inyección de pentobarbital. ele mete uma injeção de pentobarbital, dorme Juan e chama quem? Chama o marido de uma amiga dela, o delegado Marco Aurelio, para contar toda a situação. Uma clienta, ou seja, é uma clienta. Bom, por isso, ou seja, em outras palavras, a doutora Feldman dorme o cara e chama a polícia, chama ao delegado Marco Aurelio, que é o marido de uma clienta ou paciente, né? Cliente e paciente, mais ou menos. Não importa. Paciente. No, es una paciente, una paciente. Bom, era uma paciente. Então, Juan, posso avançar? Rodrigo, se a gente tiver precisado, você lê as coisas. Sí. Juan está extendido na poltrona ergonómica, completamente sedado. Sobre a mesa rectangular direta tem duas mutações órficas dispostas como em uma oficina de reparação. Mutações órficas são os quadros de outra parte da peça vinculada com têmpulos. Intervindo en su restauración, observa el doctor Ricardo. La señora Feldman camina de un lado para otro de su consultorio visiblemente nervosa. Después de algunos instantes tocan la campainha da rúa. O sea, la doctora Feldman y el doctor Ricardo están esperando que llegue o delegado, Marco Aurelio. ¿Tá? Aí está. Deve ser Marco Aurélio. Boa hora. Pode abrir? Que alternativa eu tenho? Mande entrar o delegado, peça-lhe que sente, que eu espero aqui dentro. Pergunte-lhe também se deseja beber algo. Quando estiver acomodado, chame pelo interfone que eu saio. A doutora Feldman se dirige à porta corrediza que liga com o resto do apartamento e sai de cena. O doutor Ricardo, contrariado, chega até a porta da rua e abre. Sorprende-se ao deparar-se com uma jovem de bela aparência, cabelo solto, figura bonita e olhar resplandecente, que segura entre as mãos um pacote coberto. Desculpe, sou sua vizinha do apartamento de cima. Trago algo para os senhores. Posso entrar? Na verdade... Será um instante, nada mais. Claro. Entre, por favor. Seu nome é... Nádia. Nádia. Nádia é bem parecido com Nádia. Só muda uma vogal entre meu nome e essa linda palavra em espanhol. Nádia, ninguém. Mas decidi que isso não poderia ser um destino. Nádia não pode ser ninguém. Olhem para mim. Isso é uma parte de Nádia, né? Às vezes as personagens falam para a plateia. Então, no meio da situação dramática, se para e a personagem fala isso, a personagem de Nádia fala isso para a plateia. Nádia adentra no consultório e se detém na parede do fundo até receber instruções de para onde deve ir. O Dr. Ricard, que por um instante parece descentrado, reage. Por favor, siga-me. Quer sentar-se? Queria desculpar-me pessoalmente em nome dos meus amigos pelo barulho que estamos fazendo. Mas sente-se. Nádia senta-se em uma das poltronas destinadas aos pacientes. Justamente frente dela, Juan, este homem névoa, o cara que está dormido, está extendido em sua poltrona ergonômica completamente drogado. O doutor senta-se na poltrona contínua. Obrigada. Não é de quê? Como lhe dizia, decidi descer para me desculpar pelos incômodos que tenhamos causado. Uma forma de controlar a euforia dos meus colegas com o que está acontecendo. É compreensível. Pedi a eles moderação, mas não há maneira. Não se preocupe. Por isso, lhes trouxe isto. O que é? Um bolo de mirtilo. Espero que gostem. Mas que surpresa! Pegue, o senhor deveria prová-lo. Como não? Por favor, não me trate de senhor. Está bem. Quer algo para beber? Talvez
Um drink? Não quero incomodar. Incomodar? Imagine. O que você bebe? Tem rum? Tenho. Vou colocar um envelhecimento caribenho com um pouquinho de gelo e te acompanharei com uma dose de gin enquanto provamos esse delicioso bolo. O doctor deja o huevo descubierto sobre la mesa, va y levántase. El doctor Ricard está bebendo desde más cedo, né? Sabe de uma coisa? Diga. Li algum de seus artigos e admiro muito o que escreve. Ah, é sério? Sim, de verdade. Gosto das suas posições sobre o impacto da clínica psiquiátrica e de suas práticas abusivas na prescrição de fármacos. Muitos desses transtornos depressivos e de ansiedade têm uma causa econômica, e muitas dessas causas devem-se às péssimas políticas públicas e aos interesses perversos da indústria farmacêutica. Sim, bom, faço o que predico, só que às vezes é necessário escrever e aplicar. Sim, claro. Mas continue. O que estava dizendo? Um governo como este, por exemplo, destruiu as pequenas melhorias que deram nos últimos anos. E veja os estragos que ha produzido: a deteriorização do meio ambiente, a exclusão definitiva dos grupos subalternizados, o empobrecimento da classe média, o crescimento da fome extrema, o desmonte da saúde e da educação pública, enfim, um cataclismo absoluto. Mas, por sorte, parece que hoje o pesadelo acabará. Por isso essa euforia em cima. Desculpe, estamos entusiasmados. Caramba, está muito politizado. Toma. Obrigada. É que eu faço jornalismo investigativo. Sim, a doutora Feldman me disse que eram estudantes de jornalismo. Saúde. Saúde. Oh, minha nossa, que bom. É mesmo. Tratam muitas pessoas importantes. Um companheiro de apartamento me contou que um dia cruzou com Nicholas Sullivan. Não posso falar dos meus pacientes. Ah, mas Nicholas Sullivan é Nicholas Sullivan. É. Muita coisa. Mas nem sequer posso confiar nisso. Um dia talvez eu pudesse encontrá-lo acidentalmente no elevador, não sei. Sinto muito. Entendo, perdão. Não há problema. Não pense mal de mim. Eu não. Mais de uma vez cruzei com a doutora também. Mas nunca tinha visto você. Sabia que trabalhava com ela. Está bem informada. Assim. Bom, consultei seu site. Eu sei quem você é. Que maravilha. Obrigada. Por isso eu conheço seus trabalhos. E o que você acha? Pode criticá-los? Não, mas não há nada para criticar. Admiro-os. Não. É claro. Está brincando. Não seja modesto. Estou falando mais do que sério. Suas posições são ousadas e perspicazes. Escreva muito bem. Eu queria te conhecer pessoalmente e... Bom, desci. Reconheço que a história das desculpas foi um pretexto. Não. Sinto muito. Que tonta. Eu deveria ir. Falei demais. Por favor, estou dissociado. Não ainda. Está bem. Mas me fala uma coisa. O que aconteceu com este senhor? Há um paciente com sérios problemas de ansiedade. Não tem boa cara. Testamos um tratamento experimental. Corre um fiozinho de saliva pelo canto de sua boca. Coitado. A doutora Feldman aparece detrás da porta querendo chamar a atenção de Ricardo. Tem alguém ali tentando falar com você. Ah, é a doutora. Perdão. Doutora, venha. Quero lhe apresentar alguém. Esta é Nádia. Muito prazer. Sinto a intromissão, mas eu queria me desculpar pelo barulho e trazer-lhes uma torta de mirtilo. Aquí, tanto el doctor Ricard como Nadia como la doctora Feldman se dirigen mirándose en una parte ao público. Comienza el doctor Ricard. Angélica me fulminou com seu olhar. Notei sua contrariedade. Primeiro, por não ser o delegado. Segundo, por encontrar a Nádia no seu consultório. Ainda que para mim fosse como a aparição de um anjo. Não consigo tirar os olhos do céu. Seus olhos, seus lábios, peitos e a sua boca. E ele se deu conta de que eu estava me derretendo quando comia sua torta de mirtilho. E não era outra coisa senão seu corpo transfigurado. Lógico, fez um elogio à minha obra e isso me deixou louco. O que eu poderia fazer? Sentimento. Agora mesmo não sei se é produto do gin ou da minha frustração. Nadia, ao público. A doutora deve estar se perguntando o que faz uma jovem como eu num lugar como este. Às vezes é o que eu me pergunto também.
Sempre me sinto a contragosto nos lugares. Mas devo me acostumar com as situações embaraçosas. Sou uma jornalista investigativa. Não é preciso ser adivinho para notar que Manuel ficou impactado quando me viu. Notei como estubiado. Para mim não é difícil atrair os homens. Não sei se sinto desejo por ele. No momento, o mais chocante foi o deste cara. É muito intrigante. Feldman, caminha até o palco e fala ao público. O que se supõe que está acontecendo aqui? Você espera uma pessoa e vem outra, que por acaso é a responsável do estrago de minhas aquarelas. Minhas aquarelas, que dor! Desculpa pelo barulho? As paredes tremeram, quase derrubaram o edifício. Deveria pegar outra ampola de pentobarbital e administrar nela por via intravenosa. Depois subir e acabar com essa turba de energúmenos com um coquetel molotov. E se não bastasse, chega com uma torta de mirtilo pedindo desculpas e magnetizando o idiota do Dr. Rickard. Cara de perdido. Que cara é esse? Parece que dormiu a fundo. Eu posso ter exagerado na ampola. Se não começa a acordar rápido, eu vou ter que chamar uma ambulância. Prove-a se quiser. Para, oferecendo um pedaço de torta à vítima. Pouco depois, quando Nadia está saindo, o doutor se dirige na porta para acompanhar a Nadia, abre e diante deles se encontram com um homem de meia idade que é o delegado Marco Aurélio. Sim? Estamos aí, Marco Aurélio? Vai, Marco Aurélio. Passei para a página 10. 10? Vou ajudar. Ah, peraí. Está embaixo. Mas Está embaixo. começamos assim ou começamos ali? Começamos aqui. Tá, já começou. Aqui. Chega Marco Aurélio. O delegado, né? Boa tarde. Sou Marco Aurélio. Boa tarde, delegado Manuel. Manuel, estávamos à sua espera, mas entre, por favor. O delegado entra enquanto observa a Nadia. Ela também o olha. Nadia Shai. Muito prazer, Nádia. Olá, Nádia. Um prazer. Bom, tenho que ir. Por aqui, por favor. Com licença. Acompanhe-me. Exagerou na bebida? Ansiedade. Está se referindo, desculpa Marco Aurélio, observa o Juan, né? Juan está totalmente dormido, o homem negro. Então, aí Marco Aurélio observando Juan, fala. Exagerou. Exagerou na bebida? Ansiedade. A doutora sedou. Compreendo. É uma hora voltará assim, desperto e relaxado. Mas, sente-se. Obrigado. Avisaria a doutora. Quer beber alguma coisa? Esse bolo tem uma cara maravilhosa. Ah, é de mirtilho. Adoro os mirtilos. Ali é prato e garfo. Obrigado. Eu ia colocar uma dose para mim. Se o senhor gostar, tem um rum caribenho delicioso. Agradeço-lhe, mas estou de serviço. Ah, sim, esqueci. Mas coma, o senhor verá como vai gostar. Delicioso. Tem cara de ser um bolo caseiro. Nádia que fez, nossa vizinha. Se uma criatura tão bonita faz esses bolos tão incríveis, não quero nem imaginar como fará outras coisas. Já volto. A doutora Feldman, o delegado Marco Aurélio lhe espera no consultório. Já saio, Manuel. Obrigada. A doutora virá em uns instantes. Sim, não se preocupe. Aí sai o doutor, Marco Aurélio está comendo seu pedaço de bolo, camina até a mesa rectangular, observa, repara nos danos dos quartos. Finalmente a porta corrediza se abre e entra a doutora Feldman com um ar de importância que vai de acordo com seu prestígio e com a tensão corporal